Fala pessoal, beleza? Nesse review, eu vou analisar a ASRock B650M HDV M2, que se trata de uma placa-mãe B650 de entrada para a plataforma M5. Apesar disso, ela ainda conta com M.2 PCI Express 5.0, um VRM robusto e espelho traseiro integrado à placa. Será essa uma boa opção? É o que vamos descobrir depois da vinheta. A respeito aí da caixa, na parte da frente conta aí o destaque para o nome da modelo, né? O chipset, suporte ao memórias DDR5 e PCI Express Gen 5. Já na parte traseira tem menção aqui as especificações e alguns recursos, né? Como o VRM com Power Stages, M.2 com PCI Express 5.0 e a LAN, né? Agora, dos kits de acessórios que acompanham o produto, tem aí o cabo SATA, um folheto com instruções para a instalação do processador, manual e parafuso para fixação do M.2. O visual da placa é bastante sóbrio, tá? Não tem firula, não tem LED, não tem nada. É PCB preto com serigrafia cinza, branca, normal, tá? Na parte traseira, é interessante verificar que os slots de memória DDR5, como na maior parte das placas desse padrão, são SMD. Por esse mesmo motivo, eles não têm aqueles pontinhos de solda, que é tradicional aos slots de memória, né? Isso aqui é para ajudar na integridade de sinal e garantir estabilidade em frequências mais elevadas. Ali, sobre o layout, a ASRock fez um bom trabalho, tá? Não tem nada ali de zoado nessa placa, no geral eles mandaram bem. Tem algumas observações a se fazer, né? Por exemplo, segunda porta M.2, essa daqui, ó, tá logo abaixo do PCI Express. A placa de vídeo grande, né? Você colocar uma placa de vídeo dual slot, triple slot, igual tem hoje em dia, você vai cobrir o SSD aqui. E claro, isso pode ter problema de temperatura se você colocar um SSD que dissipe bastante calor. E também tem limitação em relação à altura do dissipador desse SSD, né? Porque senão bate na placa de vídeo e você não consegue encaixar. Outra coisa, a ASRock não incluiu botões on-off e reset nessa placa. Infelizmente, isso é prático os modelos de entrada em todas as fabricantes. Isso poderia ser diferente, tá? Porque o custo dos botões é baixo e a utilidade é bem grande. Por conta do chipset B650, PCI Express primário é compatível apenas com o PCI Express Gen 4. Só essa M.2 que está embaixo do dissipador que é Gen 5. Tá? E algo que é importante para alguns e para outros nem tanto, né? Mas é bom deixar destacado isso. Se você quer RGB, esquece essa placa. Ela não tem controladora nem suporte ao recurso. Os caras resolveram tirar fora isso e investir em outras áreas, com VRM melhor, enfim. É uma decisão que, no meu ponto de vista, é razoável, tendo em vista que é uma placa de entrada e está muito limitada pelo custo, né? Armazenamento, né? As duas M.2 são conectadas à CPU. A Blazing M.2 é essa daqui em cima, que é a 5.0, e a outra é a 4.0. Também tem 4 portas SATA com suporte a RAID 0, 1 e 10. Aqui vale destacar as duas USB 3 frontais, né, que dá para colocar, bem legal esse troço. Codec de áudio é o veterano, né, o ALC897 da Realtek. E a LAN também é da Realtek, né? 8125BG. Espelho traseiro já vem integrado na placa. Isso aqui é uma mão na roda também. Não acontece do cara montar o PC inteiro e só depois perceber que esqueceu de pôr essa porcaria no lugar, né? Já tá na placa. Tem um botão de BIOS flashback, você não precisa de CPU para você atualizar BIOS. Isso é muito bom, extremamente útil. Ponto positivo, tem incluído isso daí na placa, né? Aí tem 4 USB 2.0, uma USB-C, uma HDMI, uma DVI. Esses dois aqui para você colocar Wi-Fi, né? Vem o lugar aqui para você colocar um módulo Wi-Fi, daí você coloca as antenas, você passa por aqui, você desmonta e coloca. 2 USB 3.2 Gen 1, a LAN e painel de som simplesinho aqui com os 3 jacks. Seria interessante se tivesse um pouco mais de USB nessa placa, né? Espaço nesse espelho para colocar tem, né? Eles usaram dissipadores de alumínio, tem bastante aletas, dá para perceber aqui, ó, aqui tem 3, aqui atrás
trás também tem. As peças são razoavelmente pesadas, tá? O maior deles, esse dissipador maior aqui, ele é o das fases do VDDCR, isso aqui é do SoC e do MIS. Uma decisão correta, já que é do VDDCR que sofre ali para alimentar uma corrente maior, né? E esse daqui do VDDCR é preso por parafusos. Esse daqui é preso, ó, dá pra ver aqui nessas presilhas plásticas, fica meio molengo, né? Mas até que faz um contato bom. Pro slot Blazing 1.2, que é o PCI 5.0, ele também tem esse dissipador, que é mais para acumulador de calor, né? Não tem aletas, né? Mas para SSD já é um negócio que ajuda ali. Tem o thermal pad, faz contato direto com o SSD. Feito aí do VRM, a ROC optou por um arranjo de 4+1+1, com duas Power Stages usando o mesmo sinal PWM, porque você não tem doublers, né? Tem dobradores de fase. Eles chamam de 8+2+1, mesmo que, assim, tecnicamente não seja bem assim. Isso não significa que isso seja uma solução ruim, né? Depende da implementação. A gente já viu placas aí, tem review aqui no site, das TUF B550, X570, acho que é um exemplo mais emblemático, né? Usa o mesmo tipo de arranjo e foi muito bem nos testes na época, né? Não é sem problema nenhum. Sobre os componentes, foi usado o controlador PWM da Richtech, modelo aí que vocês podem ver na tela, permite controle de 4+1+1 fase sem uso de doublers. É o que a gente tem aqui. Com Power Stages é SIC 634, com corrente máxima de 50 amperes. É o mais simples, mas resolve. É o pau para toda obra. Respeita a dissipação de calor das fases do VDDCR, com Ryzen 9 7950X em estoque, 160 amperes máximo pelo parâmetro do PPT. O RM deve dissipar cerca de 14.4 watts, 1.8 watts por Power Stage, o que ali não deve ser problema nenhum isso aqui, tá? Tem um dissipador decente, o PCB também parece ser apropriado, o calor vai fluir bem ali pro dissipador, pro VRM, isso aqui não é nada demais, tá? Não é para ter problema nenhum, pelo menos em tese, né? Nem mesmo com o 7950X, tá? Que é muito bom, né? Já que isso aqui é uma placa de entrada. Já o EFI, ela segue o mesmo padrão encontrado nas demais placas da ROC que já testamos aqui no site, no caso, né? Uma boa notícia, interface bem intuitiva, os ajustes são suficientes até mesmo para o overclocker mais exigente. Ajustes de tensão principais são esses que vocês podem ver aqui na tela, VCore vai até 2V, SoC até 1.3, VDD I/O até 1.6, VDD extensões de memória é 2,07, o VPP vai até 2.13, enfim, esses valores aí dá e sobra até para overclock extremo, não vai fazer falta para ninguém. É bom lembrar que esses testes aqui já tinha feito faz algum tempo e foi feito ali com a BIOS P2.08, mas cheguei a atualizar até a P301S1, a beta que tinha, né? E assim, não tinha diferença em relação às opções disponíveis, tá? Vamos às configurações então, né? CPU ali foi usado Ryzen 9 7900, Ryzen 7 8700G, muito obrigado AMD, mandando essas amostras. A placa-mãe das ROC, a memória ali, testei com a Kingston Fury 8000 série 38, Kingston Fury 6400 série 32, esse segundo kit aqui é de 48 GB, né? Os dois a Kingston que enviou, muito obrigado aí. E o kit da KingBank 6800 série 34. A GPU, uma Galaxy GTX 1650 Super, muito obrigado aí pra Galaxy. A fonte é uma Cooler Master de 1250 watts, muito obrigado aí também pro pessoal da Cooler Master. O cooler foi um water cooler loop selado, First Player TS 360, tem um review aí no site. Armazenamento aí, Crucial BX300, SATA, né? E o SN850 da Stern Digital. Equipamentos extra, Elmore Labs, né? Os equipamentos Elmore Labs, muito bons, né? Por sinal. PMD para fazer medição do consumo da CPU e o KTH USB para temperatura, aqui o software. O objetivo dos testes é verificar aí se essa placa das ROCs, a B650, realmente é uma boa opção, testando com o VRM se comporta com carga, compatibilidade, overclock de memória com pentes de diferentes chips e desempenho das M.2 e SATA. Primeira coisa aqui, o desempenho das M.2 da SATA, usando aí o Crystal Mark, ver se atinge o limite, pelo menos em escrita sequencial, né, da banda
banda oferecida para esses barramentos usando esses SSDs. Aqui no M.2, as duas portas ali oferecem desempenho adequado para qualquer NVMe PCI 4.0. Infelizmente não temos um 5.0 para poder testar, né, a tal da Blazing M.2, mas 4.0 você pode colocar em qualquer uma ali das duas M.2 e elas vai conseguir entregar o desempenho, tá? A única coisa, lembrando novamente, a segunda M.2 não vai rolar colocar esse SSD muito esquentadinho e nem com dissipador alto. Ou você coloca uma placa de vídeo pequena, né? Depende, aí vai da tua prioridade, né? E do SATA a mesma coisa também, deu para chegar no limite aqui da porta SATA, desempenho muito bom, tudo consistente, belezinha. Compatibilidade de memória overclock. Um ponto legal dessa placa, pelo menos no meu ponto de vista, é o layout 1DPC, ou seja, apenas 2 slots de memória. Isso aí faz com que essa placa seja especialmente competente quando o assunto é overclock de memória, né? Se você tiver um layout ali das trilhas bem feito ali, pelo menos, né? Assim, algumas pessoas postaram comentários ali falando que isso é um ponto negativo, que prefere 4 slots de memória. 2 slots é ruim, tem concorrentes com 4. Olha, DDR5, eu vou fazer uma observação adicional aqui. DDR5, pelo menos até o momento, você conseguir ajustar ali 4 pentes de memória é complicado. O post vai ser mais lento. Frequência, nem sempre, tanto na plataforma Intel quanto na AMD, você pode acabar ficando limitado ali a uma frequência muito baixa, tipo 4.800 megatransfers ou menos. Com sorte, você consegue um Ryzen 7000, como é o caso, você consegue rodar ali nos seus 6.000, 6.200, 6.400 com uma porrada de ajuste manual, e não são todas as placas de 4 slots que fazem isso. Dito isso, olha, você tem até kits de 96 GB com 2 módulos, né? 2,48. Se 96 GB não resolve para você, aí eu acho que é o caso de lidar com os 4 módulos, né? E partir ali com 128 GB ou coisa do tipo, né? Com 4 módulos, 192 GB e por aí vai. Se você precisa de muita memória e os 2 módulos ali atendem a sua necessidade, é melhor do que ir com 4 pentes, tá? Fica aí um conselho, tá? Uma dica aí para quem for montar a plataforma da DDR5. Pelo menos essa é a realidade até o momento. Tem melhorado, mas não é nada muito bom, tá? Bom, voltando aí ao review, né? Testei ali um kit Hynix MDI de 24 GB, esse kit aí de 48 GB, e 2 ADAI. De positivo, todas funcionaram bem com 8700G e atingiram ao menos 8.000 megatransfers por segundo. Com o kit ADAI da KingBank, foi possível rodar até benchmarks a 9.200, né? E obter 8.000 estáveis com Ryzen 9 7900. Aqui o benchmark, vou mostrar aqui para vocês, ó. 9.000, tá rodando. Rodou, deu uma pontuação razoável ali, tá? Podia ser maior se a FCLK tivesse mais alto, tá? Tava em 2.266 aqui. Okay? Só que tem um pequeno porém. Os kits da Kingston não tiveram a mesma sorte, né? O MDI acabou chegando nos 8.400 megatransfers por segundo, que não é o limite desse kit, e vai muito além disso, com outra placa que eu testei aqui, dando um spoiler. E a outra DAI ficou abaixo dos 9.000. Ou seja, essa placa-mãe aqui não tem kit de memória que ela não vai tão bem assim, tá? Então, você pode ou não atingir. Ela tem o potencial de chegar até nos 10.000 megatransfers por segundo. Só que você tem que usar o kit de memória certo ali. Ela é bem chatinha com isso. Ela é bem, como que eu posso dizer, exigente, tá? Uma observação ali é que, às vezes, né, a BIOS dessa placa é meio soviética. É necessário ajustar ali todas as impedâncias de terminação manualmente para fazer essas memórias voarem, né? Fora que, em caso de falha no post, você tem que dar o Clear CMOS ali na mão. Sobre agora o VRM, a temperatura de operação, colei ali o Thermopar K com o Thermopad grudento na parte de trás da placa do VRM, nas fases do VCore. Foi utilizado o Blender renderizando demonstração Classroom meia hora com o HWinfo monitorar o log, né? Para esse teste foi usado o Ryzen 9 7900 com PBO ativo, libera a CPU para ir além do TDP, aí ele consome cerca de 210 watts diretamente no EPS, que deu ali uns 182 watts na leitura do Package Power no HWinfo, tá? É importante
pode observar que o teste foi realizado em bancada aberta, tá? Aqui, ó, como é de se esperar, né? Discutiu ali na parte teórica do VRM, não teve a menor dificuldade para levar o Ryzen 9 7900 com o CTDP liberado, tá? Ou seja, se levou ele, leva o 7950X, porque ó, a temperatura estabilizou, ó, 70 graus estabilizou abaixo de 70 graus, tá? Você tem margem para botar um 7950X, ligar o PBO aí, se você tiver margem para refrigeração, e a temperatura do VRM, a não ser que você mora em deserto do Saara, provavelmente não vai exceder os 80 graus. Isso se chegar lá, tá? Ou seja, tem muita margem, a placa aguenta qualquer CPU aí que você jogar e show de bola, tá? Concluindo então, do ponto de vista do layout, qualidade e recursos oferecidos, a ZOC fez um ótimo trabalho nesse modelo. Layout acertado, construção decente, sistema de refrigeração do VRM foi bem também. Painel traseiro com espelho integrado, né? Para uma placa de baixo custo, ó, excelente, tá? Os senões ali, né? Faltaram os botões de on-off reset integrados. Não é uma deficiência só dessa placa. Todas as outras, a maioria esmagadora aí das opções do mercado também tem essa limitação, né? Os fabricantes poderiam começar a incluir esses botões. Sobre os recursos oferecidos da Realtek, né? LAN e áudio Realtek, condizentes com a proposta da placa. A BIOS segue o mesmo padrão das placas da ASRock que testamos anteriormente. Tem uma interface usável ali, decente, ajustes sem miséria, o negócio para overclock extremo, tranquilo. Poderia ser um pouco mais refinada ali a coisa, no sentido de você não precisar ficar fazendo tudo ajuste manual para a placa decolar com memória, né? Você tem que ajustar tudo nos pormenores para a placa decolar. Isso aí o fabricante eventualmente pode trabalhar e melhorar isso daí, não é um negócio que não tem jeito, né? Em relação ao suporte PCI Express 5.0, fica restrito a Blaze 1.2, que é o 1.2 com slot ali em cima do slot PC Express, que tem o dissipador, e a segunda Gen 4, tá? Desempenho bom na Z 1.2 e na SATA também, né? Compatibilidade overclock de memória, deu para atingir pelo menos 8.000 megatransfers por segundo com todos os kits testados, só que a placa-mãe tende a ser um pouco chatinha com o kit, ela tem com os kits, ela tem capacidade para ir chegar nos 10.000, só que depende ali muito da memória, variação de PCB, essas coisas, ela é muito sensível a esse tipo de detalhe, tá? Sobre o VRM, o arranjo de 4.1 fases com 2 Power Stages por fase, com bom dissipador, PCB decente também, entregou bom desempenho térmico, ali Ryzen 9 7900 ela nem sentiu mesmo com o PBO ativado, ou seja, você pode colocar um Ryzen 9 7950X que tá aguentando tranquilo, futuro 9950X também, que é o MTDP, pode jogar aí que a placa aguenta. Em relação ao preço, você pode encontrar aí essa modelo aí da ASRock, a B650M HDV por cerca de 800 até R$1.000 no mercado nacional, o que aí pelos resultados apresentados a coloca como uma das melhores opções para aqueles que pretendem embarcar no socket M5, né? Entrega excelente desempenho com um preço relativamente baixo. Famoso, bom, bonito e barato e por isso, ó, recomendado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Curtiu o vídeo? O conteúdo aí te ajudou? Foi útil? Deixa o like. Se inscreve aí no canal, tá aí embaixo, tá? E dá uma força. Deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Falou, valeu!